Muito bem, estamos de volta com a lição de número 13 desse trimestre sobre Jó. E o autor da nossa lição resolve fazer um apanhado geral de todo o livro, especialmente dos capítulos iniciais, sobre o caráter de Jó. Quem foi de fato esse homem? Quais são as suas características? O que realmente ele nos deixou como um legado? Então o tema é o caráter de Jó. Nós vamos estudar algumas dessas facetas do caráter de Jó. Quando a gente vai, por exemplo, para Jó capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Logo no verso 8, verso 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras traduções aparece a expressão homem perfeito. Então, quais são algumas características de Jó? Eu vou lentamente colocando para você e fazendo uma breve discussão sobre essas características de Jó. A primeira delas é que ele era um homem íntegro, ele era um homem perfeito. Note bem, perfeito na Bíblia não significa sem pecado, a menos que isso seja atribuído a Deus ou a Jesus. Mas a palavra tan, que aparece aqui, indica que Jó era um homem maduro no seu relacionamento com Deus. Tanto é que, com a própria experiência que ele tem, nos 42 capítulos, ele, apesar de ser um homem de fé profunda, não blasfemar de Deus, não pecar contra Deus em nenhum dos estágios do sofrimento, ele cresce com isso, porque lá no capítulo 42, nos versos 5 e 6, a gente percebe que Jó diz: eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, isso dá a ideia de uma profunda comunhão com Deus, ou seja, de um relacionamento que foi se intensificando. Então, perfeito quer dizer não no sentido de impecável, mas quer dizer no sentido de ter um coração voltado para Deus, para amar a Deus. Tanto é que Jó cresce com a sua experiência. Segundo ponto, a Bíblia diz que ele era justo e correto. Ou seja, era alguém de quem os vizinhos, os amigos, os parentes só falavam coisas boas dos seus negócios e dos seus relacionamentos em sociedade. Um terceiro ponto que aparece sobre o caráter de Jó é que ele era temente a Deus, e aí está todo o segredo. Não ter medo de Deus, mas uma reverência profunda para com Deus. De tal forma, Jó vivia, o homem temente a Deus é aquele que pensa assim: Deus está comigo em todos os momentos, então eu não posso errar, eu não posso fazer coisas erradas que atentem contra o meu Deus que está sempre comigo. A noção da presença de Deus faz toda essa diferença. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e que ele fazia mais, ele se desviava do mal. Se temente a Deus não era apenas cantar glórias, aleluias, bater palmas ou orar com as mãos levantadas, o que não está errado em si, ou ter uma espécie de histerismo religioso. Ele era mais do que isto. Ele era temente a Deus, mas ele se desviava do mal. Ou seja, o pecado não tinha lugar na sua vida, embora essencialmente ele fosse um pecador, como somos todos nós. Um quarto ponto, letra D dessa discussão, é que Jó era bem visto na sociedade. Sua fama era notória, era boa. Ele exercia uma função de liderança na comunidade. Jó 29, 7 e 8 fala desta fama. Fala de que ele era bem visto. Quando ele chegava, as pessoas falavam bem dele. E com o seu infortúnio, muitos começaram a falar mal ou cochichar sobre Jó, o que ele enfrentou com muita convicção de que Deus estava com ele e não importava o que as pessoas falavam dele. Letra E, eu escrevi aqui que os atos de Jó eram fruto da santidade que vem de Deus, ou seja, sua vida com Deus, conforme Jó capítulo 31, versos 1 a 4, esta vida com Deus determinava a sua santidade. Quando um homem está na presença de Deus, isto faz com que ele entenda a santidade de Deus, veja a sua pecaminosidade e busque Deus, a graça de Deus para poder viver uma vida santa na sua presença. Letra F,
dentro do caráter de Jó ainda, Jó não confiava nas riquezas. Ele diz assim, se do ouro fiz a minha esperança, ele coloca em xeque isso, ele diz, eu não fiz a minha esperança do ouro. Ele questiona essa questão, não é? Isso também, diz ele, seria uma iniquidade se eu tivesse feito assim. Em outras palavras, eu não fiz isto. Lá no capítulo 31, versos 24 a 29, nós encontramos isto. E, enfim, letra G e última, Jó foi o tipo do homem que construiu sua vida, sua casa, sobre a rocha. Isso nos faz lembrar de Mateus 7, versos 22 a 27, aquela história contada por Jesus de dois homens, um que construiu sobre a rocha e outro que construiu sobre a areia. Aparentemente a casa era igual. A vida de muitas pessoas, dentro e fora da igreja, é muito parecida. Aparentemente eles estão acima de qualquer suspeita. São bons cristãos, bons pais, boas mães, bons filhos, aparentemente vivem a fé, mas na hora da tempestade, na hora que os ventos batem, que a água sobe, aí a gente percebe que tipo de fé tem essas pessoas. Sobre qual base eles construíram? Sobre a rocha que é Jesus ou sobre a areia movediça deste mundo? No que estamos nós construindo? E então eu terminaria a nossa discussão com os alunos, agora a parte final, fazendo algumas perguntas aos alunos. Primeiro, a justificação é pela fé, mas a santificação é pelas obras. Cite essa frase para eles. A justificação é pela fé e a santificação é pelas obras. Será que é isso mesmo? Então você deveria agora fazer uma segunda pergunta. Note, eu fiz apenas uma frase para você pensar. Essa frase não está correta. Então faça a seguinte pergunta para eles. Esta frase está correta ou errada e por quê? Muita gente na igreja às vezes tem uma ideia errada. Eles pensam, a justificação é pela fé. Quando Deus nos chama é pela fé. Mas depois nós temos que viver pelas obras. Será que é assim? A justificação e a santificação, ambas são pela graça de Deus. Quando nós reagimos com boas obras, o mérito não é nosso. O mérito é da graça de Jesus operando em nós. Isso tem que ficar bastante claro, não é? Efésios 2:8 deixa isso muito claro, não é? E uma segunda pergunta, um pouco fora desse contexto, leia Efésios 3, verso 10, e responda em que sentido nossas provações glorificam a Deus. Efésios 3, 10, e aí peça para os alunos lerem e responderem essa pergunta. Em que sentido nossas provações glorificam a Deus? Se você analisar, na história de Jó, Deus está sendo glorificado pela atitude de fé, de confiança e de submissão de Jó, mesmo diante do sofrimento. Há uma expressão técnica que diz que nós estamos nesse mundo para salvar a Deus. O que é salvar ou justificar a Deus? Deus foi acusado pelo diabo de que ele era mau, absoluto e não tinha amor, e que as pessoas o serviam por medo. Quando na história de Jó nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus, quando na história de Jesus, o Redentor que veio, nós vemos o amor e a graça de Deus, nós concluímos só uma coisa: Deus é bom e o diabo é mau. Então, nesse sentido, nosso sofrimento, nossas provações, quando nós as vencemos pela graça, nós estamos também justificando o nome de Deus, defendendo o nome de Deus. Estude um pouquinho isso com seus alunos, discuta esses aspectos e a gente se encontra aqui nesse canal para a nossa 14ª lição na semana que vem. Um abraço e até lá.